paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar 2 versículos para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 20 e o 21, que diz assim: Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Amém. O que será que aconteceu, né? Para que a gente lesse esses 2 versículos, né? Aqui no versículo 13 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, ponte diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixarei o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, para que sejam destruídos da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi anunciado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Aí entra o versículo 20 e 21. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Amém. Meus irmãos, aqui quando eu li esses versículos desde o 13 até o 21, o Senhor falava ao meu coração sobre prudência. Prudência. Veja que no versículo 20 diz: Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas, né? Tinha alguns dos servos de Faraó que aceitou aquela palavra, que acreditou naquela palavra que Moisés tinha dito a Faraó, né? Que eles se recolhessem, porque o Senhor iria mandar uma saraiva, o Senhor iria mandar uma outra praga, a 7ª praga, né? E ali aqueles que acreditavam, porque nós entendemos que já no decorrer desse percurso, o povo já estava vendo que o verdadeiro Deus era o Senhor, né? Que o verdadeiro Deus era o Senhor e não Faraó, como ele dizia que era o Deus Todo-Poderoso, né? E ele não era, ele era um ser humano, né? Então, a gente vê que muitos que acreditavam naquela palavra ficaram protegidos, né? Protegeram o seu gado, protegeram a si, mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito, né? Então, Moisés, meu povo, o Senhor mandou ali uma advertência como todas as outras vezes, né? Para que as pessoas, né, se abrigassem, para que as pessoas não pagassem ali aquele preço, né, por causa do coração endurecido de Faraó. Então, coisa boa, meus irmãos, e maravilhoso é a gente dar ouvidos a quem verdadeiramente está proclamando a palavra de Deus. Moisés estava falando com Faraó em todo o tempo e Faraó ficava com o coração endurecido. O Senhor me traz a palavra para os dias de hoje. Quantos servos, quantos profetas verdadeiros Deus tem levantado
Quantos profetas, quantas pessoas Deus tem separado para fazer a obra, né? Para se guardarem a Deus, para ser usados por Deus para dizer que Jesus está voltando. E as pessoas, muitos não estão acreditando. Aqueles que estão acreditando estão fazendo como esses aqui no versículo 20, né? Estão se precavendo, né? Estão sendo prudentes, né? Eles estão se guardando, né? Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez com que os servos e o seu gado se abrigassem nas casas, né? Aqui eles se abrigaram dessa nova praga que iria destruir tudo que tivesse no campo. Meus irmãos, que a gente se abrigue na pessoa do Espírito Santo de Deus, que a gente busque a presença do Senhor e a gente se entregue a Deus verdadeiramente e espere somente nele, porque a salvação só vem do Senhor, pois Jesus disse que ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Meus irmãos, que a gente peça ao Senhor a prudência, que a gente seja, aqui eram os egípcios que se precaveram, que foram prudentes, né? O Senhor me faz lembrar daquela parábola das 10 virgens, né? As virgens, 5 prudentes e 5 loucas, não é? Sempre é assim, meus irmãos, sempre vai ter pessoas que prestam atenção, que são prudentes, que têm ali o cuidado de obedecer a Deus e um outro grupo que não tô nem aí, não tô nem aí. Não, isso é mentira, isso é conversa, isso é história. Quantos anos não faz que esse povo diz que Jesus vai voltar? E quando aí começa aquelas brincadeiras, né, de mau gosto, que as pessoas brincam, né, com o nome de Deus. Meus irmãos, que a gente não tenha essa audácia de brincar com as coisas do Senhor, com as coisas santas do Senhor, com o Espírito Santo, que a gente não brinque achando que vai tomar carona na salvação de alguém, porque não vai. Se a gente não tem o que brincar, a gente fique calado, a gente não brinque com as coisas santas do Senhor, que a gente busque temer e ser uma pessoa prudente, e ser uma pessoa que Deus está mandando que a gente seja servos prudentes, que a gente tenha cuidado, que a gente veja que alguns dos egípcios foram precavidos, foram prudentes, foram pessoas que guardaram a si e o seu gado. Alguns que restavam, né? Porque o Senhor já tinha colocado ali a mão sobre aquele Egito. O Senhor já tinha colocado ali, né, meus irmãos? Já tinha mostrado já muitas maravilhas, já tinha mandado muitas pragas, né? Eles já estavam, alguns já estavam vendo que era a mão do Senhor e os que não estavam, meus irmãos, só ali pela misericórdia, né? Porque os que não ouviram, como Faraó e outros que não atenderam ali, porque Deus deu um tempo. Deus deu um tempo. Deus falou que iria vir esta saraiva, não é, para que as pessoas se precavessem. Veja a misericórdia, aqui entra a misericórdia de Deus. A gente está vendo a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, que a gente saiba aproveitar a misericórdia do Senhor. Que a gente saiba, meus irmãos, aproveitar e não deixar que Deus não jogar fora a misericórdia do Senhor, porque é muito importante a gente aproveitar a misericórdia do Senhor. Esta foi a 7ª praga, a saraiva. Meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos ensine, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos dê prudência, nos dê cautela, que a gente saiba e aprenda a esperar em Deus. Nos últimos tempos, o povo tem ficado muito ansioso, tomando a frente de Deus. Quando a gente toma a frente de Deus, a gente está dizendo a Ele que não acredita que Ele possa fazer algo por nós. E isso, meus irmãos, é muito triste para o ser humano viver na ansiedade, né? Viver
viver no amanhã, né? O amanhã não nos pertence, a gente não sabe se vai chegar amanhã, né? Então vamos viver hoje, vamos pedir a Deus, Senhor, me dá equilíbrio nos meus sentimentos, porque a ansiedade nada mais é que um sentimento, né, meus irmãos, ali agoniado, querendo que aconteça antes do tempo, e muitas pessoas têm ficado doentes por causa da ansiedade, porque não sabe esperar, não é, o momento de Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.